Professora Jane, primeiramente, muito obrigado por a senhora ter aceitado o convite. Para começar, muita gente ainda não entende bem o que é esse vestibular de graduados e transferidos. Como é que a senhora diferiria esse vestibular para os demais vestibulares normais da URCA e Enem e vestibulares afins? Primeiramente, boa noite, Tiago. Prazer estar participando dessa live com você e conhecendo você também, né, agora, mesmo que virtualmente. Também dá boa noite aí aos seus seguidores, os candidatos ao vestibular da URCA, né, CAMED. E, bom, eu acredito que esse vestibular especial, né, para graduados e transferidos é uma excelente oportunidade para quem tem o sonho de cursar medicina. Então, assim, ele é diferenciado porque a prova também é diferenciada, né? Para quem já tem uma graduação, para quem já concluiu o curso superior e quer agora realizar o sonho de cursar medicina, a prova vem com o conhecimento específico e tem a prova de redação, né? Então, assim, eu acredito que é uma oportunidade única, por isso que tanta gente agarra essa oportunidade e, assim, se inspira muito em você. Obrigado. E as áreas afins da medicina agora vão poder prestar essa prova. Para quem já é graduado, inclusive aproveita algumas disciplinas, né? Já pode ter essa possibilidade de aproveitar algumas disciplinas. E também para quem quer transferir, de repente cursa medicina em outro estado ou em outra instituição, de repente uma instituição privada e quer cursar na universidade pública, a URCA está aí de portas abertas. A URCA e também outras instituições, além do seu vestibular regular, fazem esse vestibular especial, né? Excelente oportunidade. Perfeito. Show de bola. Então, a senhora já acompanhou alguns alunos nessa preparação. O que mais costuma surpreender os candidatos quando eles veem essa prova pela primeira vez? Eu acredito que, por exemplo, o que eu converso muito com as minhas mentorandas e mentorandos é que eles, às vezes, na maioria das vezes, mostram um medo muito grande com a redação, com a prova de redação. Porque os conhecimentos específicos da área, alguns já têm muita afinidade, né? Porque, por exemplo, os transferidos já cursam medicina e os graduados vêm de áreas que são afins, então já tem uma certa familiaridade, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de reforçar para os mentorandos é que esse medo talvez seja um medo demasiadamente desnecessário, porque todos os cursos superiores hoje exigem que o candidato saiba escrever, né? Escrever é uma habilidade essencial que todo profissional, e sobretudo o profissional que vai exercer a medicina, tem que saber escrever, né? De repente eu preciso elaborar um parecer médico, de repente eu preciso fazer um relatório de um atendimento, de uma realidade do local do meu trabalho. Então, é uma habilidade essencial. Para quem já faz uma graduação ou para quem já concluiu, com certeza tem a prática de escrever artigos, resenhas, resumos. Então, assim, não é do zero que você vai fazer essa prova, você já tem uma bagagem. É isso que eu tento colocar na cabeça dos meus mentorandos. Porque muitas vezes a maior barreira é aqui na mente, né? Achar que realmente a redação é um bicho de sete cabeças. Perfeito, perfeito. E tipo assim, ó, ano passado, uma colega minha de sala, que se chama Camila, ela estudou com a senhora, ela passou em primeiro lugar nos transferidos para medicina nessa modalidade. O que a senhora acha que ela fez de diferente na preparação dela, que, por exemplo, outros alunos acabaram não fazendo? Bom, uma coisa que nós reforçamos muito, né, nos momentos de mentoria, de encontros online, vale salientar que a Camila é uma pessoa maravilhosa, muito dedicada. Eu disse a ela que teríamos que fazer um combinado na mentoria, ela seguir tudo que fosse proposto, e ela se comprometeu a fazer tudo que fosse realmente proposto na mentoria, por isso que deu certo. Uma grande diferencial foi ela primeiro passar a acreditar que ela poderia fazer essa prova, que ela já tinha uma bagagem boa, já tinha um conhecimento da área específica dela, e como a gente sabe, os temas geralmente é muito comum que eles cobrem temas na redação da área da saúde, né, da área médica. Então, a Camila acreditou que ela poderia escrever, praticou bastante, né, nos nossos encontros, as nossas mentorias, tinha a correção, a reescrita, isso é muito importante, mas o que fez realmente a diferença foi ela acreditar que ela poderia fazer essa redação e fazer bem feita. Perfeito, perfeito. E agora vamos entrar em alguns pontos técnicos e estratégicos. A prova da UCA ela é conhecida por ela cobrar qualquer gênero. Então, quais gêneros mais costumam aparecer e quais que a senhora acha que os alunos menos se preparam?
Esse é a grande cereja do bolo, né, da URCA, tanto no vestibular especial como também no vestibular regular, né? Porque geralmente quando a gente está se preparando, é muito mais comum se preparar para a prova de redação do Enem, né? Que é dissertativo argumentativo. Essa todo mundo já tem muita familiaridade. Mas uma coisa também para quebrar esse tabu, que é a redação da URCA é esse bicho-papão. Bom, o nome da minha página é Bora Simplificar, né? Então sempre vou tentar trazer uma maneira de deixar a redação como uma prova mais leve. É difícil escrever, porque precisa de prática, de empenho, né? Porém, eu não gosto de deixar que os alunos achem que é uma coisa inatingível, né? Como falantes da língua portuguesa, nós temos essa capacidade de, além de falar o nosso idioma, também escrever com clareza, com coerência, com objetividade, atingir uma finalidade, quer seja convencer o outro, né, persuadir. E com relação à redação da URCA, é predominante a tipologia dissertativa, mesmo que os gêneros, é importante lembrar isso, né? Porque algumas pessoas também têm dificuldade de diferenciar tipologia textual e Isso, gênero exatamente. textual. Tipologia e gênero. Diz aí para o nosso público que é a diferença. Exatamente. Então, por exemplo, os gêneros textuais são infinitos, né? São infinitos. Todos os dias surgem novos gêneros, outros deixam de ser utilizados, como, por exemplo, a carta, né? Apesar que a URCA gosta muito de cobrar carta, e sobretudo carta aberta e carta argumentativa, a carta é um gênero que, na atualidade, ele está um pouco em desuso, né? Foi substituído pelo e-mail, pelas mensagens de texto. E uma Pode... dica rapidinho para quem passar. Pessoal, aprendam a escrever e-mail, porque vocês vão se comunicar mais com professores por lá do que por WhatsApp. Tem professor que não gosta, viu? Que manda o WhatsApp para ele. Ele tem que aprender a escrever um e-mail bem direitinho. Pode continuar, professor. Desculpa aí. Não, pode intervir sempre que for preciso. Inclusive, pode a banca cobrar também, e é um gênero que algumas bancas já estão cobrando, que é comentário. Comentário é um post. Comentário é um gênero textual, né? Mas um comentário agora bem formulado, com argumentos, enfim, bem formal. Mas também é um gênero textual. E na maioria das vezes, as bancas cobram gêneros que são gêneros da tipologia dissertativa. Ou seja, eu vou precisar explicitar uma ideia, trazer um pensamento crítico. Dependendo do gênero, eu vou precisar ou não argumentar. Mas, basicamente, o que vai predominar é a dissertação, gente. Por isso que talvez a gente com esse olhar mais voltado para entender o que eu vou precisar dissertar, independente se for carta, se for comentário, se for um editorial, né? Vai sempre prevalecer a dissertação. Então, eu acho que isso já tem um pouco, assim, aquele medo ali, aquele tabu, né? Perfeito. E lembrar... Quando eu fiz o meu gênero, era o parecer. Só que falava lá, você pode colocar passagens descritivas ou argumentativas. Então, ou seja, não exatamente porque vai cair carta, eu não posso escrever de uma forma dissertativa. Tipologia é uma coisa, gênero é outra. Muito bem, Thiago. Inclusive, eu li sua redação, a redação é excelente, viu? Maravilhosa. Muito obrigado. Vi o vídeo no YouTube, assisti, assim, no seu canal, sou inscrita. Perfeito. E, na visão da senhora, o que o corretor da URCA mais valoriza em uma redação? Excelente pergunta, viu? E é uma coisa também que eu sempre bato no pé, tanto com meus alunos do ensino médio, porque sou professora da educação básica, tanto também com os meus mentorandos que acompanho, né? Uma coisa primordial, gente, de qualquer gênero que nós possamos produzir. Todo texto, independente de qual seja o gênero, ele precisa ter uma coerência nas ideias. Exato. Ele precisa ter início, isso é básico para qualquer texto, seja carta, e-mail, comentário, enfim, diário, receita, ele precisa ter um início, um meio e um fim. O corretor, ele primeiro vai dar aquela macrovisão, a gente chama de macrovisão, né? Aquele olhar mais ampliado para a redação e depois vai para a microvisão. Né? Então, essa questão do texto ter uma introdução bem feita, uma introdução convidativa, né? Exato. Você lê a introdução e diz, é isso aqui. A pessoa sabe do que ela tem que falar. Ela está me convidando a ler. Começa a ler e quer saber o que é o restante. Tipo, já chama a atenção do corretor. Exatamente. É na introdução que nós temos que aprendê-lo. E a introdução, basicamente, é a apresentação do tema. É na introdução que eu tenho que deixar claro sobre o que vou falar
E qual a relevância de falar sobre esse tema, né? O tema que é a proposta da redação. Gente, eu vou entregar aqui um ouro agora para vocês já. A Urca é tão maravilhosa, ou ouro, viu? O ouro que o Descomplica tá vendendo caríssimo aí, né, não, Tiago? Demais, demais. A proposta da Urca ela é tão maravilhosa que ela nos entrega assim, um comando tão bem elaborado. Ela nos lê atentamente a proposta, é o diferencial de quem tira nota boa e de quem vai tirar uma nota não tão boa, uma nota baixa. Porque ela vai dizer se você precisa ou não assinar, ela vai dizer, foque nessas palavras-chave, nesses eixos temáticos, palavras que não podem ficar fora da redação. O Enem não faz isso, o candidato que veja... A Urca ela entrega isso. E eu vou aqui corroborar o que a professora já não está dizendo. No meu ano, caiu o gênero parecer. Quantos pareceres eu tinha escrito na vida? Nenhum. Só que eu escrevia muito bem, tudo mais, então isso facilitava bastante. Cheguei lá na prova da Urca, quando eu olhei, caiu um parecer, eu disse, eita, rapaz, nunca escrevi. Não, vou manter a calma. Li exatamente o comando. Segui todos aqueles elementos temáticos. Gabaritei a redação. Para vocês verem, isso que a professora já está falando é muito correto. A Urca, o comando dá para você o caminho para você chegar lá. Agora, aquela coisa, né, professora? Se o aluno não sabe escrever, não entende gramática, aí fica difícil. Mas que a Urca, ela facilita a escrita para a gente demais, né, não? Muito bom o comando, viu? Bem, e isso eu trabalhei muito com as mentorandas também. Inclusive, as duas meninas tiraram notas excelentes, a outra não conseguiu, mas foi pela parte específica mesmo. Mas ela vai continuar tentando. Já é muito boa em redação. Mas, gente, assim, ler atentamente tanto o tema, não deixar de mencionar nenhuma das palavras do eixo temático, que eles dizem, né? E a banca ainda diz isso, né? Você pode, se precisar, você pode, em algum momento, fazer uma exposição, uma argumentação. Ler atentamente tanto o tema, como também a tipologia. Se ele diz se você precisa ou não assinar, se é para assinar com uma assinatura lá, sei lá, fictícia, né? Tudo está no comando, pessoal. Exato. Tudo. É muito, assim, é tranquilidade também para ler atentamente. Show de bola, perfeito. E o que a senhora acha que vale mais a pena? Treinar todos os gêneros igualmente ou focar naqueles que mais caem? Eu não sugiro, a prova é dia 14, né? Dia 14 do 12. Já dia 14 de dezembro. Eu acho assim que a prova vai ser dia 14, né? Isso, dia 14 do mês que vem. Certo. Eu particularmente, não estudaria, não tem como fazer todos os gêneros textuais, como treinar todos. Isso é uma coisa utópica e desnecessária, né? Até porque tem gêneros que, por exemplo, 5 gêneros que são basicamente a mesma coisa. Então, você treina um, você está treinando outros. É perder tempo. Tem que estudar com estratégia com direcionamento, né? Por exemplo, carta. Você treinando a carta, você pode... carta aberta, carta argumentativa, carta denúncia, carta repúdio, né? Tem diversos tipos de carta. Então, é focar no que a banca mais cobra. Geralmente, a carta, ela tem aí está nas paradas há algum tempo, né? Já foi cobrado também diário, resenha crítica, no seu caso foi parecer, né? Mas a banca ela está tendo esse foco aí. Eu apostaria muito na carta, no editorial, também no comentário. Os que a banca mais tem cobrado nos últimos 5 anos aí. Perfeito. Em relação a algumas estratégias práticas e dicas de rotina, quantas redações por semana é que a senhora recomenda que o aluno da senhora produza? Bom, o aluno que quer ficar aí mesmo nas paradas, nessas 7 vagas, né? Produzir 2 redações por semana é o ideal para que ele realmente chegue lá e faça essa redação com toda segurança, com fluidez, com coerência, com clareza, porque quando você destrava aqui, eu digo para os meus estudantes, quando você destrava aqui, meu amor, você também destrava aqui, ó. Então, muitas vezes, a gente trava as ideias porque também está destreinado aqui. A gente muito acostumado agora a digitar, escrever tudo assim no celular, não é? E a neurociência explica isso. A neurociência explica que quanto mais escrevemos à mão e quanto mais praticamos a escrita, mais nós vamos desenvolvendo essa habilidade. E isso é ciência pura, né? Por isso que eu acho muito estranho, professora, alguns professores de redação que pedem para o aluno escrever e recebem um texto digitado. Tipo, não é isso que vai ser avaliado por um corretor na vida real. Se não for escrito à mão, aí você pode escanear depois e mandar para quem corrigir. Mas mandar
digitado, eu acho que não é uma boa estratégia. Eu acho que também não é assim que a senhora trabalha com os alunos, não é? Não. Já começa errado por aí. Tem que escrever à mão mesmo, escrever, rabiscar, fazer rascunho. Toda semana fazer duas redações, é isso. Perfeito, perfeito. E quais são os recursos que a senhora trabalha com os alunos que estão se preparando contigo agora para a modalidade desse vestibular? Ótimo, ótima pergunta. Bom, além de quando a gente faz aquele trabalho que é em formato de bizu, né? A gente chama de bizu, que é o resumão dos gêneros textuais. Porque, diga-se de passagem, os gêneros textuais a gente estuda a vida toda, né? No ensino médio, no ensino fundamental, na universidade. Então, a gente faz em formato de bizu, trazendo as características dos principais gêneros, os gêneros mais recorrentes. Em seguida, nós já partimos com a prática das escritas, que é trazendo propostas de redação dentro do conteúdo que geralmente a banca também aborda, atualidades, repertórios. Eu tenho muitos livros aqui, trabalho esses livros também com os meus mentorandos, como, por exemplo, A Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo, 1984. Enfim, obras que são clássicas e consagradas que, de repente, podem servir como repertório, né? Como repertório também. E, além disso, também a gente faz esse trabalho quando a pessoa ela tem um bloqueio muito grande com a escrita. Eu gosto de estudar essa parte de neuroplasticidade, neurociência, e trago também um pouco disso para conseguir destravar, tirar esse bloqueio com relação à escrita. Então, a gente faz essa parceria, né? Da prática da escrita, do conteúdo mais pragmático ali, e também essa parte de destravar, fazer a pessoa realmente acreditar que ela pode e realmente ela consegue fazer a redação. Show, show de bola. Tem uma pergunta aqui da Maria de Fátima. Pode repetir as palavras-chave no texto ou deve substituir os sinônimos? Então, só aqui adiantando um pouquinho do que a professora Jane vai responder, eu vou falar por mim, tá? Eu acho que quando você quis falar, Marisa, palavras-chave, eu acho que você quis falar dos elementos temáticos, não foi? Os elementos temáticos você pode usar tais quais estão ali. Agora, se você vê que fica meio ruim para você concatenar as ideias, você pode mudar uma palavra ou outra. Por exemplo, um dos meus elementos temáticos era poder judiciário. Na hora da escrita, eu vi que se encaixava melhor sistema judiciário. Eu coloquei e deu super certo. Se as palavras-chave que você estiver se referindo são os elementos temáticos, você pode colocar tais quais estão ali, porque são eles que a banca da UCA vai olhar se você está tratando do tema. Agora, se você estiver falando sobre os textos motivadores, aí é outra coisa, certo? Não é isso, professora Jane? Correto, o seu pensamento aí está bem coerente, sim. Os textos, como a gente fala para os nossos estudantes, né? Os textos de apoio, ou como alguns chamam, textos motivadores. Olha o nome que o nome já diz, né? Está ali para apoiar. Uhum. Então, por exemplo, tem um dado estatístico no texto de apoio. Eu posso utilizar aquele dado, tudo que for relacionado a números, né? Eu posso utilizar na minha redação. O que eu não posso é, por exemplo, pegar uma frase inteira e colocar no meu texto, porque aí já vai ser plágio, né? Aquelas partes ali vão ser desconsideradas. E com relação aos eixos dos elementos temáticos, sim, como o Thiago falou aí, nós podemos sim utilizar, até é melhor, porque mostra ali que eu estou falando sobre o que me foi solicitado e também impede que eu fuja do tema, né? Porque muitas vezes a gente começa a falar uma coisa e está falando bem bonito, se prolonga tanto que se perde, né? Então, trazer sempre os elementos vai fazer com que eu tenha uma linha de raciocínio, não deixe de falar de nada que a banca está me pedindo. E aí, se eu já falei uma vez na introdução ou no desenvolvimento, e eu precisar de novo falar, mencionar aquelas expressões, aí sim, no caso, agora eu vou usar sinônimos, para também não repetir palavras é perigoso, e repetir ideias também. Concordo, sem sombra de dúvida. E a Claudiane perguntou aqui, a redação da UCA tem título obrigatório ou vai depender do gênero ou tipo textual? E, novamente, aí uma questão que você vai ter que prestar atenção no comando, na proposta. Vai ter proposta que, de repente, eles vão solicitar que você elabore o título, né? E outras propostas não têm essa necessidade. Se a banca não deixar isso explícito, então você nem vai perder tempo e também não vai perder a gente tem que, para criar um título convidativo e chamativo, demanda muita criatividade e tempo. Tempo de prova que a gente pede. Se a banca não deixar explícito, você não vai criar título. Agora, por exemplo, carta aberta, carta denúncia, nota de repúdio. Na maioria das vezes, a linha mesmo tem um
chamado, né? Que é aquele título, a gente chama de, se for notícia, por exemplo, aí tem o título da notícia e tem o subtítulo também. Então, depende do gênero e você prestar atenção se no comando está deixando claro que deve ou não ver um título. Incrível, incrível. E, professora Jane, como é que a senhora acha que o aluno ele vai conseguir equilibrar o estudo para o vestibular com o estudo do conteúdo programático, por exemplo? O estudo para a redação e o conteúdo específico? Isso, exato, que às vezes, você olha o conteúdo programático, é gigante, tipo, os alunos agora têm até para o dia 14. Como é que a senhora acha assim, que eles vão conseguir equilibrar esses estudos? Tipo, estiver estudando com a senhora, professora, é tanto conteúdo, mas eu queria estudar redação com a senhora, o que, é que a senhora me recomenda? Ficar, sei lá, X dias com redação, X dias com conteúdo, ou então no mesmo dia estudar um pouquinho de um e de outro? O que, é que a senhora mais vai recomendar para os alunos? Pronto. É uma pergunta interessante, porém, por exemplo, vejam bem, cada pessoa, e isso é uma coisa que cada estudante tem que fazer, descobrir a partir de um processo de autoconhecimento, porque às vezes algo que funciona para mim não funciona para você. Com certeza. O que dá certo para minha realidade, para minha rotina, às vezes não se encaixa para você. Então, durante esse percurso de estudos, cada estudante também tem um dever de fazer essa caminhada, esse processo de autoconhecimento e ver o que está certo para você. Você é melhor estudando de manhã cedo, você funciona melhor estudando mais tarde da noite, você funciona melhor fazendo um cronogramazinho dividido as matérias por dia ou mesclando as matérias, né? Cada pessoa aí vai ver qual é o ritmo melhor. Mas agora, no caso da UPA, como são duas, né? Dois eixos aí, a específica e a redação, eu deixaria, por exemplo, 2 dias da semana só para treinar a redação e as específicas eu estudaria todos os dias. Todos os dias. Resolver a questão. Eu penso da mesma forma, exatamente. A senhora, vamos entrar num ponto polêmico. A senhora indica modelos de textos prontos ou é melhor escrever e errar até aprender? Eu detesto modelo pronto, tenho repulso. Repugnância. Não gosto, nunca ensinei para os meus estudantes e jamais vou ensinar. Não vou dizer jamais também, porque jamais é uma palavra muito profunda, né? Muito... Mas eu não sou adepta porque, como letróloga, né, como amante das letras, amante das literaturas, eu acredito que nós temos que aprender a escrever para toda e qualquer situação. Eu vou levar um modelo pronto para uma prova dessa, quando eu chegar na universidade, o professor vai me pedir um relatório, eu não vou saber fazer. Eu não vou saber, né? Então, assim, não existe isso. Eu digo, gente, vocês não esperem de mim. Eu acho que muitos têm raiva de mim porque ficam esperando eu levar esqueleto de redação. Eu digo, vocês não esperem isso de mim, porque eu não vou trazer. Você é meu time, né? Não levo não. É aprender. Vai prestar um concurso público, tem prova de redação. Né? Vai fazer uma seleção de um emprego aí, de um trabalho, de empresa, tem também um processo de redação, de escrita para você, sei lá, um memorial, né? Então, assim, é aprender a escrever, é melhor errar, é melhor fazer rascunho. Se for no caso da redação, errou uma palavra, uma frase inteira, passa aquele tracinho bem sutil, continua a vida normalmente na frente, porque aí você vai estar preparado para toda situação. Então, como falando de língua portuguesa, como um brasileiro, de fato, você não vai passar vergonha sem saber escrever e sem saber organizar um pensamento, né? Sem sombra de dúvida. E, professora Jane, para quem está nos assistindo, tipo, muitos candidatos, principalmente os que vão para a vaga de graduados e transferidos, que é o nosso foco da conversa de hoje, eles têm alguma insegurança porque eles já estão sem escrever redação há algum tempo. O que a senhora diria para eles, principalmente aqueles que vão buscar a senhora para as mentorias? Certo. Bom, por exemplo, eu acredito que quem vai fazer esse vestibular, por exemplo, a pessoa estudava fora, ela já estava, de repente, planejando isso. Eu sei que tal período do ano vai abrir vaga para transferir da UCA, lá na minha cidade, no estado. A pessoa já deveria vir praticando há um tempo. O ideal seria isso. Por exemplo, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, um concurso daqui a um tempo. Eu já estou ali previamente me preparando, né? Vendo o que é básico ali, que eu já preciso ter uma noção. Mas se a pessoa não estava, por exemplo, de repente aí chegou, viu essa notícia do edital, e agora quer correr atrás aí do tempo, é agora correr atrás do prejuízo. Uma dica boa, gente, é ler outras redações. Pronto, por exemplo, eu não sou a favor de modelo pronto,
Mas estudar, lendo outras redações, isso sim, isso é inspiração, né? Não é plágio, não é cópia. Você pegar uma expressão, como é que você organiza ali um desenvolvimento, como é que você pode deixar uma conclusão mais bem estruturada. Então, estudar, além de escrever, ler outras redações. No caso de vocês, se tiverem conhecidos que tenham suas redações da UCA anterior, no espelho, peçam para ler, peçam para dar uma olhada. Podem ler as do Enem também, que tem disponível na cartilha do estudante, né? Então, dá tempo sim, é ler outras redações e colocar a mão na massa, começar a escrever hoje mesmo, se possível, já noite, quando terminar essa live, pega uma proposta já e começa a escrever. Perfeito. Inclusive, pessoal, no meu canal do YouTube, tá? Que é o canal Ciência Forte, lá eu postei a minha redação nota máxima lá da UCA. Se vocês puderem lá, deem uma olhada lá no canal. A redação está muito bem explicada e eu também mostro a cartilha da minha turma, tá? Da T2. Que você vai ter lá tanto a minha redação, quanto também a redação para quem fez por outra modalidade vestibular. Observem essas redações, principalmente as notas máximas. Aí vocês vão ver qual foi o diferencial deles para quem não passou. Isso é interessante. E, professora Jane, a senhora acha que uma experiência prévia de uma graduação anterior pode ser uma vantagem para quem quer produzir um bom texto? Com toda certeza. Já a pessoa já vai com a vantagem, né? E o graduado já, ele já vem com aquela bagagem de produzir, inclusive, seu TCC, né? Os artigos científicos, as resenhas, os trabalhos acadêmicos. Então, ele já chega assim com essa vantagem. É diferente, por exemplo, do aluno que vai prestar o Enem, ou que vai prestar o próprio vestibular da UCA, que nós sabemos que é um vestibular dificílimo, né? O vestibular da UCA. Então, assim, fazer como graduado e transferido já tira um pouco aquela coisinha do coração. Apesar que a gente sabe que é um sonho, quando fala em cursar medicina, em cursar uma universidade pública, é um sonho, assim, caríssimo. Caríssimo no sentido mais amplo da palavra, né? Que não tem valor. Algo que... Então, eu acho que o peso maior é essa responsabilidade de querer realizar esse propósito de cursar na universidade pública e, de repente, no seu estado, né? Ela tem crescido aí, ganhado cada vez mais reconhecimento. Eu acho, mas assim, que com certeza os graduados tiram um pouquinho o peso do coração, gente, porque também você já tem uma bagagenzinha. Lembra da bagagem de vocês? Lembra, né? Não é do zero. Vocês têm uma bagagem. Eu digo para os meninos, ó, gente, quando chegar lá no Enem, lembre se vocês estão chegando com a bagagem, e bagagem de vida, a leitura de mundo, tudo que vocês leram, tudo que vocês ouvem, tudo isso é repertório de redação, não é só a técnica do texto em si. Lembrar disso, é importantíssimo. Show de bola. Inclusive, a Ilha tá aqui na live, colocou, veja a UCA, estude a UCA, revise a UCA. Inclusive, a Ilha, deixa aqui o convite, tá? Pra você fazer uma live comigo, que eu tô cobrando há muito tempo. A Ilha passou em segundo lugar no vestibular tradicional, em ampla concorrência, e ela contou o segredo dela. Ela resolveu inúmeras provas antigas da UCA, para ver como é que era mais ou menos o modelo, e ela teve uma revelação uma noite antes da prova, de qual era o gênero textual. Esse depois eu vou deixar para ela mesmo contar para vocês numa live específica. Voltando aqui para nossa conversa. Desculpa, professora, já deixaria falar? Parabéns aí a Ilha, viu? Arrasou. Perfeita. Aí, tipo assim... Aí, pode falar, desculpa, acabar falando sem querer falar em cima da pessoa. Pode falar, professora. Não, eu estou dizendo que ela está certa mesmo. Quando você quer realmente aquela coisa, você tem que respirar aquilo, viver aquilo até dar certo, né? Depois que dá certo, aí você volta à sua rotina normal. Perfeito, perfeito. E, professora, como a senhora acompanha vários perfis de estudantes, e, tipo, a senhora tem alunos aprovados, que não eu falei, pessoal, Camila é minha colega de turma, e ela fazia no grupo AFIA, e ela passou em primeiro lugar na vaga de transferência e estudou com a professora Jane. E para você, só contar só rapidinho a história, a Camila ela é tão formal que, como é que ela me encontrou no vídeo do YouTube, me mandou um e-mail para você pedir dicas e eu dei várias dicas, ela perguntou quem recomendaria para estudar redação. E meu irmão Felipe, que está aqui na live também, me recomendou a professora Jane. E eu indiquei por via de Felipe a professora Jane para a Camila. E Camila foi atrás dela, estudou e passou em primeiro lugar na prova, na parte dos transferidos. Então, professora Jane, a senhora conhece perfis de alunos que passaram e que não passaram. Aqueles alunos, o que diferencia
um aluno que passa do que não passa quando o assunto é redação? Quando o assunto é redação, né? Realmente é a prática de escrita. Estar disposto a escrever 2 vezes por semana. Se tiver realmente tempo, escrever redação todo dia. O ideal é todo dia escrever uma redação. Pedir para alguém corrigir, uma pessoa especializada, porque tem muitas pessoas na internet que se passam de professor de redação porque tiraram nota X, nota Y, mas o profissional de letras é a pessoa ideal para corrigir uma redação, para sugerir o que você pode melhorar, apontar o que você já é bom, porque isso também é importante, né? Tem pessoas que pegam a redação lá e só apontam que você é ruim, tem que mostrar o que já está dando certo. Nesse caso, o estudante vai focar no que ele ainda precisa melhorar, que ainda está ali deixando sua nota mais baixa. Então, a diferença é essa. Quem está disposto a escrever todo dia, quem está disposto a pagar o preço de viver o sonho, deixar as distrações de lado, porque hoje a gente vive nessa era de distrações, né? De tudo muito rápido, de tudo muito na hora, para ontem. Mas as coisas demandam tempo, demandam esforço, e na maioria das vezes vai ser chato, cansativo, tedioso. Então, está disposto a pagar esse preço. Concordo, sem sombra de dúvida. E, professora Jane, que mensagem a senhora deixaria agora para quem está estudando para essa prova de graduados transferidos, só que pensa em desistir, está muito em cima, tal? Qual era a mensagem que a senhora deixaria para esse público? Que não desista, que é difícil, mas não é impossível, é super possível, com dedicação, com empenho. Vocês já têm bagagem, vocês graduandos, vocês que já estão cursando medicina, e querem transferir para a UCA, vocês têm que pensar que não vão fazer essa prova do zero. Na parte específica, acredito que muitos de vocês já conhecem muitas coisas, já têm muito conhecimento, já estudaram muitas coisas. Resolver questões, resolver muitas questões, resolver questões todos os dias é o ideal. E com relação à redação também, se dedicar bastante à escrita, ler outras redações, mas não desistir. Desistir não é uma opção. Eu só desisto de uma coisa se eu realmente não quiser e não gostar daquilo. Mas se eu quiser de verdade, e se vocês quiserem me ver... Isso é de experiência, né, professora? Mesmo que a pessoa diga, eu não fui bem de jeito nenhum, mas você está conhecendo a prova, está se simulando como você se submeter àquele tipo de pressão, não é assim? Isso, tudo é bagagem, né? Tudo é experiência. E é uma prova, é um processo que tem aí todo ano, né? Então, se a pessoa já está cursando, ela está cursando ali e está agregando conhecimento. E se a pessoa já terminou também, ela é uma pessoa que não está vindo do nada, ela já tem uma graduação. Então, desistir jamais, gente. Corre para a UCA Med, meu amor. Exato. E, professora Jane, assim, para finalizar, se a senhora pudesse resumir em 3 palavras o segredo para uma boa redação do vestibular da UCA, quais seriam? Em 3 palavras, eita bexiga, vou pesado, hein? Você foi bem criterioso na questão da concisão, hein? O poder de concisão. Clareza, uma redação com muita clareza. Simplicidade, às vezes as pessoas acham que colocar palavras que nunca usaram é que vai deixar o texto, né, interessante, mas a clareza e a simplicidade são convidativas, consegue transmitir a mensagem. E unidade de texto. O texto tem que ter unidade de sentido. As ideias precisam estar casadinhas, conectadas. Olha como é lindo um parágrafo encadeando. Então, clareza, simplicidade e unidade de texto. Unidade de texto. Texto bem combinadinho, bem conectadozinho. Isso aí é o segredo da nota 10 da UCA. Aliás, 200, né? 10 Exato, nota 200. Observe, pessoal, a prova de graduado transferidos você tem 20 questões e uma redação. As 20 questões, pessoal, cada questão vale 5 pontos. Então, ao todo, são 100 pontos. Quem conseguir fechar a prova objetiva, fecha 100 pontos. Já a redação é de 0 a 200. Então, por isso que a nota máxima desse vestibular são 300 pontos, porque são 100 pontos da prova objetiva, 200 pontos da redação. A sua redação só é corrigida se você tiver feito um X% da prova objetiva. Então, se preparem todos os anos. Então, assim, pessoal, no mais, eu quero agradecer demais a professora Jane por ter aceitado o meu convite. Eu estou aqui muito feliz, muito honrado de ter a sua presença aqui. Dizer para a senhora que eu lhe admiro demais. A senhora é uma professora inspiradora. Felipe falou demais da senhora para mim. Inclusive, outros alunos que estudam com a senhora no ICOD dizem também que a senhora é maravilhosa, que além de saber muito conteúdo, a senhora diverte as aulas. Inclusive, eu vi a senhora tocando triângulo, né, com eles, olha, faz com que os alunos tenham um ânimo, quebrem aquela pressão de sala de aula. Então,
incrível, maravilhoso. Professora Jane, muito obrigado por a senhora ter aceitado participar da live com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço, um prazer imenso também conhecer você. Parece que eu estou falando com o Felipe, não estou sabendo nem que a voz é igual, Eu são tenho um irmão iguais. gêmeo, pessoal. O nome dela é Felipe. Ela trabalha com meu irmão. E eu não conheço ela pessoalmente. Meu irmão conhece, aí fizemos essa conectividade. Fiquei assustada aí com a semelhança de vocês dois, a voz e tudo. E um prazer te conhecer, essa tua alegria também é contagiante, inspiradora a sua história. Eu, quando assisto às vezes, eu choro, acredita? Eu choro junto com você. Então, assim, desejo todo sucesso. E sempre que precisar, estou à disposição para participar e compartilhar um pouco com você, tá bom? Prazerzaço. Perfeito. Obrigado, professora. Boa noite, pessoal. Até Tá mais. bem, boa noite.